Legal, né? Ô, gente, negócio é o seguinte. Colágeno, você acha que funciona ou não? Tem funcionado? Você tá tomando? Tem funcionado para você? Diz que o colágeno deixa a pele firme, né? Mas tem alguns mitos aí que a gente vai saber quais são esses mitos do colágeno. Mitos e também algumas verdades, né? A produção separou um boletim saúde todo especial falando dos mitos e verdades acerca do colágeno. Vamos ver? Hoje o Vitrine Revista separou mitos e verdades sobre o colágeno. O colágeno engorda? Não, o colágeno não engorda. É uma proteína e tem calorias, mas sozinho não vai engordar. Se você mantiver o equilíbrio na alimentação, o colágeno ainda ajuda na saciedade. Vou tomar colágeno. A flacidez vai embora? Não, ele não vai acabar com uma flacidez pré-existente, mas vai ajudar a diminuí-la e vai prevenir o agravamento. O colágeno faz o cabelo e as unhas crescerem mais rápido? Sim, por ser uma proteína, ele ajuda no fortalecimento do cabelo e unhas, podendo ajudar os fios a crescerem mais rápido e com força. O colágeno é a mesma coisa que gelatina? Não, a gelatina tem colágeno, mas em quantidade bem menor do que o recomendado. Toma o colágeno em cápsulas ou em pó? A dose de colágeno necessária para ter efeito deve ser de no mínimo 10 gramas ao dia. Normalmente, as cápsulas não suprem essa necessidade. O colágeno hidrolisado em pó pode ser a melhor opção. Mas atenção, não tome cápsulas ou suplementos por conta própria. Pergunte a seu médico ou nutricionista primeiro. O uso do colágeno sozinho não faz milagre. Para isso, você precisa ter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes, castanhas, azeite extra virgem, não fumar, não beber e praticar atividade física. Você vai encontrar o colágeno em peixes, carne vermelha, queijo Minas, frango, ovos, queijo cottage, entre outros. Fique atento! Por que o colágeno, né? Porque tem gente que usa o colágeno como um elixir da juventude. E falando em juventude, o especialista em juventude, posso dizer assim, né, doutor? Ou no envelhecimento saudável. Ou especialista em envelhecimento saudável, doutor José Roberto, geriatra, toda terça-feira está aqui com a gente. Doutor, as pessoas hoje estão em busca de um milagre, né? E isso de uma certa forma, é um tanto preocupante, né? Então, na verdade, estão em busca dessa juventude eterna, né? Todo mundo está, de uma forma ou outra, sempre na mídia, alguma coisa, atrás de um elixir da juventude. Então, a gente não tem isso, né? Existe uma especialidade que não é nem reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que é a medicina anti-envelhecimento. Essa especialidade não é reconhecida, como eu disse. A Sociedade Brasileira de Geriatria, as sociedades mundiais de geriatria, não advogam essa terapia anti-envelhecimento. Porque, na verdade, nós não temos essa terapia anti-envelhecimento. Ela pode, a curto prazo, dar um bem-estar baseado em reposições hormonais, mas nós temos que perguntar a longo prazo. Nós estamos falando de envelhecimento. E envelhecimento é um processo inexorável a qualquer espécie. Então, nós não temos um elixir da juventude. Nós temos formas de se envelhecer bem, envelhecer com saúde. E eu acho que o mais importante, o recado hoje é acertarmos o envelhecimento. A velocidade do envelhecimento é possível modificar? Porque a gente sabe que existem alguns alimentos, né? Por exemplo, os alimentos que combatem os radicais livres, que prometem um envelhecimento das células mais lento. Então, envelhecendo a célula lentamente, a gente também ficaria velho mais lentamente, é isso? Perfeito, Lu. Vamos separar um pouquinho envelhecimento biológico e cronológico. Certo. Cronológico é a nossa certidão de nascimento, é o nosso aniversário. Esse todo, cada 365 dias, vai vir, não tem jeito. Certo? Então, você mostrou outro dia no programa alguém com 60 anos e aparentando bem mais jovens. Então, vamos esquecer aquela certidão de nascimento. Como nós temos alguns com 80, parecendo bem mais jovens, e pelo contrário, alguns com 60, bem piores, teoricamente, do que alguém com 60 anos. Então, é isso que você acabou de falar, a gente muda, sim, a gente retarda o processo de envelhecimento, o processo de envelhecimento biológico. A gente consegue envelhecer com muito mais qualidade e com muito menos
dependências e com muito menos deficiências. E aí passa por uma alimentação saudável, bastante, como mostrou agora há pouco, ricas em frutas, legumes, verduras, que são essenciais para combater os radicais livres, não fumar, né? A gente sempre fala isso aqui, né? E atividade física sempre. Agora, o tal do GH aí, né? O GH, ele foi tão falado esses tempos atrás, e vira e mexe revistas, né, de boa forma, citam o GH como um elixir da juventude. Qual que é a tua opinião a respeito? Isso é um consenso da literatura, ele não traz nenhum benefício a longo prazo. Ele pode trazer a curto prazo um bem-estar, até um aumento de massa muscular. Ele pode ter um pouco de ganho de massa óssea, em termos de osteoporose, mas os prejuízos que ele trazem não vale a pena a reposição de GH. Então, mas o nosso corpo produz GH. Produz, com o envelhecimento isso vai caindo, aí é que eles advogam que vale a pena a gente manter. Eu sempre falo o seguinte, a gente não pode ir muito contra a natureza. Se, para quem acredita, se o Criador fosse, né, se o nosso corpo fosse para manter o hormônio e tudo mais, né, eu acho que isso a gente estaria produzindo sempre. Né? Então, se a gente não está produzindo, se a fábrica foi programada para isso, seja, né, porque fizeram nós assim, então eu acho que nós não podemos mudar isso. E mudando isso, nós aumentamos com o GH, por exemplo, o risco de diabetes. Aumenta as doenças cardíacas. E há questionamento se eu tenho um tumor sem ser descoberto ainda dentro de você, pode por exemplo, aumentar o tumor. Eu estou estimulando, né? Certo? Eu posso estar estimulando isso. Então é perigoso essas reposições hormonais sem estudos devidamente comprovando o seu benefício a longo prazo. A curto prazo dá uma sensação de bem-estar, aumenta a massa muscular. Porque a gente vê bastante nas academias, né, doutor? GH, alguns esteroides anabolizantes, as pessoas tomando assim indiscriminadamente, ficando com um corpo bonito, um corpo legal. A gente sabe, né, que fica com um corpo bonito. Mas, por exemplo, um homem de 50 anos que faz uso de uma substância dessa, né? Fica com um corpo mais jovem, um corpo mais atrativo. O risco disso, né? Dessa busca por essa juventude, que aparentemente a gente sabe que não é saudável, qual que é o risco maior, então, disso? A reposição toda essa que você está falando de anabolizantes, seja eles esteroides ou não esteroides, né, vai ter consequências a longo prazo, como a gente está dizendo. E a gente está preocupado em envelhecimento. Se a gente está falando em envelhecimento, nós não estamos preocupados só nos 50 anos. Então, naquele momento, pode ser ótimo. Mas, por exemplo, testosterona é uma reposição que se usa muito em academia, é um hormônio que dá ganho de massa muscular, mas isso pode ter problemas a longo prazo. Se eu tenho um câncer de próstata, ele é testosterona dependente, eu estou estimulando muito esse câncer. E hoje já tem estudos agora mais recentes, a grande polêmica na literatura, até para aquele paciente que precisa de reposição hormonal. Não estou falando de academia que é doping, né, que é super dosagem, aquele que tem deficiência comprovada. Estudos recentes mostrou que aumenta o risco cardiovascular, ele tem maior risco de infarto agudo do miocárdio, por exemplo. E há questionamentos dos benefícios. Mas esse paciente, essa pessoa que nós estamos falando, sem esse hormônio, ele perde vitalidade, ele perde massa muscular, ele perde massa óssea com risco de osteoporose. Nós estamos falando de reposição terapêutica, não é nem superdosagem. Imagine para a superdosagem, então, os estragos que podem acontecer. Resumindo, não tem segredo, né? Não existe um elixir da juventude. Perfeito. Na verdade, tem como envelhecer bem, mas se manter eterno, jovem, isso é impossível. Envelhecer bem, meu bem, é daquele jeito que o doutor já cansou de falar aqui no programa. Exercício físico, alimentação saudável e por aí vai. Né, doutor?